Um estudo em vermelho. Capítulo 7. Uma luz nas trevas. A informação trazida por Lestrade era tão grave e inesperada que nos primeiros momentos ficamos os três estatelados. Gregson levantou-se bruscamente e engoliu o resto do seu uísque com água. Quanto a mim, fiquei olhando em silêncio para Sherlock Holmes, que tinha os lábios apertados e as sobrancelhas franzidas. Stangerson também murmurou. A trama está se complicando. Já estava bem complicada antes, grunhiu Lestrade, puxando uma cadeira. Parece que interrompi uma espécie de conselho de guerra. Tem certeza do que nos contou? Gaguejou Gregson. Estou vindo do quarto dele, explicou Lestrade. Fui o primeiro a ser informado do ocorrido. Estávamos ouvindo a opinião de Gregson sobre o assunto, comentou Holmes. Poderia contar-nos o que viu e fez? Quanto a isso, não faço objeções, respondeu Lestrade, sentando-se. Confesso francamente que, para mim, Stangerson estava implicado na morte de Dreber. Mas este último acontecimento mostrou que estava completamente enganado. Dominado por uma única ideia, procurei descobrir o que tinha sido feito do secretário. Os dois haviam sido vistos juntos na Euston Station por volta das 20 do dia 3. Às 2 da madrugada, o corpo de Dreber foi encontrado na Bristol Road. Meu problema era descobrir o que Stangerson fizera entre as 20 e a hora do crime, e também o que fez depois disso. Passei um telegrama para Liverpool, fornecendo uma descrição do homem e alertando para que vigiassem os navios americanos. Então, comecei a trabalhar, visitando todos os hotéis e pensões existentes nos arredores da Euston. Eu achava que, se Dreber e o companheiro haviam se separado, a atitude mais natural de Stangerson seria procurar alojamento nas vizinhanças da estação, e depois voltar lá na manhã seguinte. Era provável que os dois tivessem combinado com antecedência um ponto de encontro, ponderou Holmes. Exatamente. Passei toda a noite de ontem investigando, sem resultados positivos. Recomecei esta manhã bem cedo. Às 8 horas, cheguei ao Hotel Holiday, na Little George Street. Quando perguntei se o certo Sr. Stangerson se hospedara lá, responderam imediatamente que sim. O senhor deve ser o cavalheiro que ele esperava. Disseram. Há 2 dias que ele espera alguém. Onde está o Sr. Stangerson no momento? Perguntei. No andar de cima, dormindo no seu quarto. Pediu que fosse acordado às 9 horas. Vou subir e falar com ele imediatamente, anunciei. Eu achava que, com os nervos abalados por minha presença inesperada, ele deixaria escapar alguma coisa. O engraxate do hotel prontificou-se a indicar meu quarto. Ficava no 2º andar, depois de um pequeno corredor. Ele me mostrou a porta e já ia descer, quando vi algo que me deixou nauseado, a despeito de meus 20 anos de experiência. Por baixo daquela porta, saía um pequeno filete de sangue que serpenteava pelo corredor e formava uma diminuta poça junto ao rodapé da parede e fronteira. Minha exclamação involuntária fez o empregado voltar. Ele quase desmaiou quando viu o sangue. A porta estava trancada por dentro, mas nós a forçamos com os ombros e arrombamos. A janela do quarto estava aberta e, ao lado dela, jazia o corpo de um homem em camisa de dormir, formando um monte confuso. Estava morto e já fazia algum tempo, porque tinha os membros rígidos e frios. Quando o viramos, o empregado imediatamente o identificou como o cavalheiro que alugara o quarto com o nome de Joseph Stangerson. A causa da morte era uma punhalada profunda no lado esquerdo, que devia ter atingido o coração. E agora vem o detalhe mais estranho do caso. Podem imaginar o que havia acima do cadáver. Senti um arrepio na pele e um pressentimento de horror iminente, mesmo antes que Sherlock Holmes respondesse. A palavra Rache escrita em letras de sangue, disse ele. Exatamente! Exclamou Lestrade, em tom atemorizado. Ficamos todos em silêncio por alguns momentos. Havia algo tão metódico e tão incompreensível nos atos do assassino, desconhecido, que acrescentava um tom ainda mais sinistro aos seus crimes. Meus nervos, sempre firmes no campo de batalha, estremeceram quando pensei nisso. O assassino foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro, a caminho da leiteria, descia pelo beco que vem das estrebarias, nos fundos do hotel. Ele percebeu então que uma escada, que sempre é deixada naquele local, estava erguida até uma janela escancarada do 2º andar.
Depois de passar por ela, olhou para trás e viu um homem descendo pela escada. Descia com tamanha calma e tão publicamente, que o rapaz achou que era algum carpinteiro ou encanador, que trabalhava no hotel. Não lhe deu maior atenção, e apenas pensou que ainda era muito cedo para o indivíduo já estar trabalhando. Teve a impressão de que o homem era alto, de rosto corado e vestia um comprido sobretudo marrom. Deve ter ficado no quarto durante algum tempo depois do assassinato, porque encontramos água manchada de sangue na bacia do lavatório, sinal de que tentou lavar as mãos, e marcas nos lençóis onde ele limpou deliberadamente o seu punhal. Olhei para Holmes ao perceber que a descrição do assassino combinava exatamente com a que fora feita por ele. Entretanto, em seu rosto não havia o menor sinal de alegria ou satisfação. Não encontrou nada no quarto que pudesse fornecer uma pista para o assassino. Perguntou. Nada. Stangerson estava com a carteira de Dreber em seu bolso, mas parece que isso era normal, porque ele cuidava de todos os pagamentos. Continha 80 e poucas libras, e nada tinha sido retirado. Fossem quais fossem os motivos de crimes tão extraordinários, é evidente que o roubo não estava entre eles. Não encontrei papéis ou anotações nos bolsos da vítima, a não ser um telegrama de um mês atrás, enviado de Cleveland contendo as palavras: JH está na Europa. Não havia nome do remetente. Não havia mais nada. Perguntou Holmes. Nada que fosse importante. O romance, que o homem lia para ajudá-lo a dormir, estava caído na cama e, em uma cadeira ao lado, seu cachimbo. Havia um copo de água na mesa e, no peitoril da janela, uma caixinha redonda de unguento, contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes levantou-se de repente da cadeira, com uma exclamação de alegria. O último ego! Exclamou, exultante. Meu caso está completo. Os 2 detetives o fitaram com espanto. Tenho agora nas mãos, disse meu companheiro, confiante, todos os fios que formavam esse emaranhado. É claro que ainda faltam alguns detalhes, mas tenho certeza de todos os fatos principais, desde que Dreber se separou de Stangerson na estação até a descoberta do cadáver deste. É como se tivesse visto tudo com meus próprios olhos. Darei aos senhores uma prova do que sei. Recolheu essas pílulas, Lestrade? Estão aqui comigo, disse Lestrade, tirando do bolso uma caixinha branca. Fiquei com elas, com a carteira e o telegrama, com a intenção de guardá-los em lugar seguro, no posto policial. Foi por mero acaso que apanhei as pílulas, porque, com franqueza, não lhes dei nenhuma importância. Deixe-me vê-las, pediu Holmes. Muito bem, doutor, disse, virando-se para mim. Acha que são pílulas comuns? Não eram, evidentemente. Tinham uma cor cinza pérola, eram pequeninas, redondas e quase transparentes, vistas contra a luz. A julgar por sua leveza e transparência, eu diria que são solúveis na água, falei. Exatamente, afirmou Holmes. E agora, por favor, quer descer e trazer aquele podre cachorrinho que está doente há tanto tempo? Ainda ontem, a senhoria pediu a você para acabar com o sofrimento dele. Fui até o andar de baixo e tornei a subir com o pequeno terrier nos braços. O bichinho respirava com dificuldade e os olhos mortiços indicavam que seu fim estava próximo. Na verdade, o focinho esbranquiçado era um sinal de que ele já ultrapassara o período normal de existência de um cão. Coloquei-o sobre uma almofada, em cima do tapete. Agora, cortarei uma destas pílulas em 2 partes, disse Holmes, tirando o canivete do bolso e passando das palavras à ação. Uma metade ficará na caixa, para finalidades futuras. Colocarei a outra metade neste copo de vinho, no qual há uma colher de chá de água. Podem notar que nosso caro doutor tem razão. Ela se dissolve rapidamente. Isto pode ser muito interessante, disse Lestrade no tom ofendido de quem acha que está sendo ridicularizado. Entretanto, não posso imaginar o que isto tem a ver com a morte do Sr. Joseph Stangerson. Calma, meu amigo, calma. Mais algum tempo e verá que isto tem tudo a ver com o caso. Agora, acrescentarei um pouco de leite, para melhorar o gosto da mistura. Veremos que o cão a beberá sem demora. Enquanto falava, despejou o conteúdo do copo de vinho em um pires e o colocou diante do terrier, que o lambeu rapidamente, até deixá-lo seco. A seriedade com que Holmes agia nos deixara tão impressionados que ficamos calados, observando atentamente o animal, à espera de algum efeito extraordinário. Mas, nada aconteceu.
O cachorro continuou deitado na almofada, ainda respirando com dificuldade, mas nem melhor nem pior do que antes de beber a mistura. Holmes tirara o relógio, e como os minutos passavam sem qualquer resultado, surgiu em seu rosto uma expressão de profundo aborrecimento e desapontamento. Ele mordeu os lábios, tamborilou com os dedos na superfície da mesa e exibiu vários outros sinais de impaciência. Sua emoção era tão evidente que lamentei sinceramente por ele, enquanto os dois detetives sorriam com ironia, parecendo até satisfeitos com o dilema em que ele se encontrava. Não pode ser coincidência, exclamou, levantando-se bruscamente da cadeira e começando a andar pela sala com passos nervosos. É impossível que fosse apenas uma coincidência. As mesmas pílulas de que suspeitei no caso de Dreber acabaram sendo encontradas após a morte de Stangerson. No entanto, são inócuas. O que significará isto? É claro que toda a cadeia do meu raciocínio não pode ser falsa. Seria impossível. No entanto, este cão moribundo nem ao menos piorou. Ah, é isso. Já sei. Com um grito de pura alegria, ele correu para a caixinha, cortou a outra pílula ao meio, dissolveu-a na água, acrescentou o leite e a ofereceu ao terrier. A língua do pobre animal pareceu apenas tocar na mistura, e imediatamente uma forte convulsão estremeceu-lhe os membros. Em seguida ficou rígido e sem vida, como que fulminado por um raio. Sherlock Holmes soltou um profundo suspiro e enxugou o suor que lhe cobria a testa. Eu devia ser mais confiante, falou. A esta altura, devia saber que quando um fato parece opor-se a uma longa série de deduções, ele invariavelmente é capaz de fornecer alguma outra interpretação. Das duas pílulas dessa caixa, uma era do mais terrível veneno e a outra era absolutamente inócua. Eu deveria saber mesmo antes de ver a caixa. Esta afirmação me pareceu tão surpreendente que mal pude acreditar que ele estava em seu juízo perfeito. Mas o cãozinho morto era uma prova de que suas conjecturas tinham sido corretas. Pouco a pouco, a névoa que toldava minha mente foi se dissipando, e comecei a ter uma vaga, remota percepção da verdade. Tudo isto lhes parece estranho, continuou Holmes, porque, no início das investigações, não deram importância à única pista real que tinha diante dos olhos. Tive a sorte de perceber este fato, e tudo o que aconteceu desde então serviu apenas para confirmar minha suposição original. Na realidade, foi a sequência lógica dessa hipótese. Por isso, as coisas que os deixaram perplexos e tornaram o caso mais obscuro serviram para esclarecer minhas dúvidas e reforçar minhas conclusões. É um erro confundir estranheza com mistério. Frequentemente, o crime mais comum é também o mais misterioso, porque não oferece nenhuma característica nova ou especial da qual se possa extrair outras deduções. Este crime seria muito mais difícil de solucionar se a vítima simplesmente tivesse sido encontrada na rua, sem nenhuma das circunstâncias incomuns e sensacionais que o cercaram, que o tornaram extraordinário. Os detalhes estranhos, longe de complicarem o caso, na verdade tiveram o dom de torná-lo mais fácil. Gregson ouvira a peroração com visível impaciência e não se conteve mais. Escute aqui, Sr. Sherlock Holmes, disse ele. Estamos prontos a reconhecer que é um homem inteligente e que tem seus próprios métodos de trabalho. Mas, no momento, queremos algo além da simples teorização e de sermões. Agora, a questão é apanhar o culpado. Já expus meu caso e parece que eu estava enganado. Charpentier não poderia ser acusado do segundo crime. Lestrade foi atrás do seu homem, Stangerson, e parece que ele também estava enganado. O senhor soltou indícios aqui e ali, demonstrando saber mais do que nós, mas chegou a hora em que temos o direito de fazer-lhe uma pergunta direta a respeito do que sabe sobre este assunto. Pode dar-nos o nome do culpado? Sinto muito, mas acho que Gregson tem razão, Sr. Holmes, observou Lestrade. Nós dois tentamos e falhamos. Por várias vezes, desde que estamos nesta sala, o senhor afirmou que dispõe de todas as evidências necessárias para a solução. Espero que não aguarde por mais tempo. Qualquer demora na captura do assassino, comentei, poderia dar-lhe tempo de perpetrar novas atrocidades. Mesmo pressionado por todos nós, Holmes continuava indeciso. Andava pela sala com a cabeça inclinada sobre o peito e a testa franzida, como costumava fazer quando estava perdido em seus pensamentos. Não haverá mais assassinatos, disse afinal, parando de repente.
Quanto a isso, fiquem descansados. Perguntaram se sei o nome do assassino. É claro que sei. Mas, este é um detalhe insignificante, comparado à possibilidade de o agarrarmos. É o que espero fazer dentro em pouco. Tenho esperanças de consegui-lo com meus próprios expedientes, mas é algo que deve ser conduzido com sutileza, porque estamos lidando com um homem esperto e desesperado que, como já pude comprovar, conta com o apoio de outro tão inteligente quanto ele. Enquanto o criminoso achar que ninguém tem uma pista que o incrimine, existe alguma possibilidade de apanhá-lo. Se ele tiver a mais leve suspeita, trocará de nome e desaparecerá imediatamente entre os 4 milhões de habitantes desta grande cidade. Sem querer ofendê-los, devo dizer que considero esses homens muito mais sagazes que os agentes da lei, e foi por isso que não pedi ajuda oficial. Se eu fracassar, é claro que levarei toda a culpa por essa omissão, mas estou preparado para isso. Por enquanto, posso apenas prometer que entrarei imediatamente em contato com os senhores, desde que com isso não ponha os meus planos em risco. Gregson e Lestrade estavam longe de parecer satisfeitos com esta promessa ou com a alusão depreciativa à polícia. O primeiro ficou ruborizado até a raiz dos cabelos claros, enquanto os olhos do outro reluziam de curiosidade e ressentimento. Mas, nenhum deles chegou a dizer alguma coisa porque, antes disso, ouviu-se uma batida na porta e Vigins, o líder dos garotos pedintes, uma figura mirrada e desagradável, entrou na sala. Com licença, senhor, disse ele, tocando a testa onde se espalhavam mechas de cabelos. O cabriolé está esperando lá embaixo. Bom garoto, disse Holmes com suavidade. Por que não adotam este modelo na Scotland Yard? Ele continuou, tirando um par de algemas de aço de uma gaveta. Vejam como a mola funciona bem. Fecha-se em um instante. O modelo antigo é bastante bom, observou Lestrade. Se encontrarmos o homem que irá usá-lo. Muito bem, disse Holmes rindo. O cocheiro poderá ajudar-me com a minha bagagem. Peça a ele que suba, Vigins. Fiquei surpreso ao ouvir meu companheiro falar como se estivesse prestes a viajar, porque não comentara nada comigo a esse respeito. Havia uma pequena mala à vista. Ele a pegou e começou a afivelar-lhe as correias. Estava ocupado nisso quando o cocheiro entrou. Dê-me uma ajuda nesta fivela, cocheiro, disse, ficando de joelhos sobre a maleta e sem ao menos virar a cabeça. O homem aproximou-se, com ar um tanto aborrecido e desafiador. Estendeu as mãos para ajudar Holmes. No mesmo instante soou um estalido seco, um entrechoque metálico e Sherlock Holmes ficou rapidamente de pé. Senhores! Exclamou, com os olhos brilhantes. Quero apresentar-lhes o Sr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson. Toda a cena levara apenas um instante, havia sido tão rápida que eu nem chegara a entender direito o que acontecia. Tenho uma viva recordação daquele momento, da expressão triunfante de Holmes e da euforia de sua voz, e também do rosto atônito e feroz do cocheiro, ao fitar as algemas cintilantes que apareceram em seus pulsos como que por encanto. Durante 1 ou 2 segundos, ficamos petrificados, como um grupo de estátuas. Então, com um rugido de fúria, o prisioneiro livrou-se da mão de Holmes e precipitou-se para a janela. Vidraças e caixilhos cederam a investida, mas antes que seu corpo transpusesse inteiramente a abertura, Gregson, Lestrade e Holmes saltaram sobre ele como cães de caça. O homem foi puxado de volta à sala, e então teve início uma luta terrível. Além de robusto, ele estava tão enfurecido que nós 4 fomos várias vezes atirados longe. O prisioneiro mostrava a força convulsiva de um homem durante um ataque epilético. Tinha o rosto e as mãos terrivelmente feridos pelas vidraças partidas, mas a perda de sangue não lhe diminuía a resistência. Foi somente quando Lestrade conseguiu agarrá-lo pelo lenço que tinha no pescoço, quase o estrangulando, que ele compreendeu a inutilidade de seus esforços. De qualquer modo, só nos sentimos mais seguros depois de amarrar-lhe não só os pés, mas também as mãos. Quando nos levantamos, estávamos cansados e arquejantes. Temos o seu cabriolé, disse Sherlock Holmes. Servirá para levá-lo a Scotland Yard. E agora, cavalheiros, acrescentou com um sorriso cordial, chegamos ao fim do mistério. Vocês podem fazer quantas perguntas quiserem, sem o risco de que eu me recuse a respondê-las.